Estamos no ar e hoje no Universo Épico vai ter uma entrevista com o Victor, que é desenvolvedor de games para celular. Ele vai explicar como é fazer a arte para esse tipo de aplicativo. Vai ter tudo sobre séries, games e cinema. Fiquem comigo, o programa começa logo depois da vinheta. Olha só que elenco de estrelas. Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris e Michelle Pfeiffer vão estar no suspense e drama Mãe. What brings you to us? Well, they told me I could find a room here. He thought we were a bed and breakfast. A relação de um casal é testada quando visitantes não esperados chegam à casa deles e atrapalham a tranquilidade da família. Mãe é um suspense psicológico sobre o amor, devoção e sacrifício. God help you. Troy? You have 10 minutes. I just gotta put on my clothes. You have like the body of a man now. Hey, Dad, can you not be weird? Okay. Can you close my door? Yeah. Can you close the door? Yeah. Na comédia e drama Brad's Status, Ben Stiller vai viver Brad, que tem uma família e um emprego estável. Quando ele e o filho viajam para visitar faculdades potenciais para o jovem estudar, Brad vive uma crise existencial. Ele é confrontado por sentimentos como frustração e fracasso ao se comparar com os colegas que teve na faculdade, tendo de reavaliar o que realmente lhe deixa feliz. I work for a nonprofit and nothing to show for it. Somebody asked about you. You know, whatever happened to you. Where's Brad? I remember that guy, Brad. Whoa. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Saiu mais um trailer da continuação de A Maldição de Chucky. O novo vídeo é para maior de 18 anos. O boneco demoníaco vai retornar para infernizar a vida de Nika, que está internada em um centro psiquiátrico para criminosos, pois foi acusada de assassinar os parentes no filme anterior. A sequência do Chucky vai sair direto para Blu-ray e DVD no Brasil. Angelina Jolie ataca de diretora. A produção é um drama sobre guerra. O filme é uma biografia baseada no livro de memórias da ativista e escritora do Camboja, que foi uma criança soldado durante o domínio do Khmer Vermelho na década de 70. First They Killed My Father estreia na Netflix em 15 de setembro. I love my family. But when they needed me most. 911, what is your emergency? There's men, they're breaking into my house. I think they're here. No. Para quem curte ação, Bruce Willis interpreta um homem gentil que tem a sua vida transformada quando a família dele é abalada por um ato de violência que machuca a todos. Em busca de justiça, ele se transforma em uma máquina mortífera para conseguir fazer justiça com as próprias mãos. We're closed, pal. You killed my wife! Who else was there? I don't know anything else. I believe you, Joe. So you're not gonna kill me? No. Jack is. Bella Thorne vai estar em Keep Watching. Uma família torna-se refém de um grupo de invasores que brincam com eles em um jogo de vida e morte. Enquanto a noite se desenrola, as novas regras apresentadas pelos criminosos abrem caminho para que as vítimas percebam que não se trata de uma simples invasão. The phones are gone. Dad, please come back upstairs. Dad! Please come back upstairs. E tem produção nacional chegando com Danilo Gentili, Fábio Porchat e o eterno Kiko, o Carlos Villagrán.
Em Como se tornar o pior aluno da escola, Bernardo e Pedro são estudantes e enfrentam as clássicas tarefas de cumprir as obrigações escolares, tirar boas notas e ter bom comportamento, além de cumprir as regras da escola cada vez mais elaboradas, graças ao diretor Ademar, vivido por Carlos Villagrán. Frustrados, Pedro acaba encontrando um diário de como provocar o caos na escola sem ser pego, o que leva os dois amigos a seguirem as dicas do caderno. Década de 60, em meio aos grandes conflitos políticos e bélicos e às grandes transformações sociais ocorridas nos Estados Unidos, Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, conhece e se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa no local. If I told you about her, the princess without voice, what would I say? Para elaborar um arriscado plano de fuga, ela recorre a um vizinho e a colega de trabalho Zelda, vivida por Octavia Spencer. Romance, fantasia, drama e aventura, em Shape of Water, de Guillermo del Toro. You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? Saiu o segundo trailer de Kingsman, O Círculo Dourado. Nessa nova história, o quartel-general do serviço de espionagem é destruído e o mundo mantido como refém. O agente vai entrar na jornada que o leva à descoberta de uma aliada organização de espionagem nos Estados Unidos, chamada Statesman. Let's get started. Any identification on the victim? Puzzle piece. But Jigsaw's been dead for 10 years. It's not him. Preparado para o 8º filme da franquia Jogos Mortais, o legado do assassino Jigsaw continua a atormentar a vida das pessoas. Em novembro vem aí muito terror e suspense. No, it's not creepy at all. Hang on, buddy. We're coming. I think we got it. Oh no, we don't got it! No filme Nu, Rob está apaixonado e prestes a se casar. Infelizmente, ele também está preso no tempo, nu em um elevador e revivendo o mesmo dia todos os dias. Um filme original Netflix. People are pissed. You have to accept the fact that he's not coming. He will be here. I managed to get arrested. For what? Hora do intervalo. No próximo bloco, vamos falar de como se faz games para celular. Eu volto já. Segundo bloco no ar e tem jogos gratuitos na PSN. Confira. Strike Vector X traz toda a emoção dos jogos de nave multiplayer ao console, com novos controles aprimorados especialmente para essa versão. Você vai se sentir um verdadeiro piloto de caça do futuro. Assassin's Creed Freedom Cry, uma aventura independente ambientada depois dos eventos de Black Flag. Uma história emocionante usando suas habilidades como assassino e suas convicções arraigadas para livrar seu povo oprimido. Super Motherload é um game para até 4 jogadores. No estilo aventura e guerra, está disponível para PS3. Ainda para PS3 tem Snake Ball. O jogo é basicamente igual ao do celular. Prepare-se para viciar e quebrar os próprios recordes. Para quem tem PS Vita, tem Dawnwell, um game sobre um jovem personagem que busca tesouros subterrâneos com apenas uma arma de proteção. O estilo do jogo relembra as produções dos anos 80. E para fechar, também tem para o PS Vita Level 22. Você vai jogar com o personagem Gary, que é um trabalhador dorminhoco. Certo dia, ele acorda atrasado para o trabalho e vai ter que chegar até a mesa dele, que fica no 22º andar, sem ser pego por ninguém. Uma dica: seja o mais rápido e invisível. E
agora a gente vai falar sobre jogos para celulares. O Vitor já está aqui no estúdio comigo. Ele que é da empresa Crazy Dino, vai falar dos jogos que a empresa já publicou. Fala de um deles pra gente. Bom, um jogo que a gente publicou se chama Cute Sleep Chickens. Ele é um jogo onde você tem vários desafios, várias fases, e você tem que avançar nessas fases usando um canhão. E com esse canhão você vai atirar galos nas galinhas, e as galinhas vão acordar com os galos. Então o seu objetivo é ir vencendo os quebra-cabeças, né? Cada fase tem uma coisa diferente, tem fase que se mexe, tem fase que tem coisas que quicam, e elas vão ficando sempre mais complexas e malucas. E nesse jogo a gente trouxe toda uma ambientação de uma fazenda. É uma ideia um pouco diferente, assim. A gente foi jogando ideias e acabou criando esse mundo meio diferente, onde a gente tem que acordar as galinhas, por isso o nome. Na hora de criar o game, né? Como que vocês fazem? Vocês são você e mais 2, né? Isso. Na equipe. Vocês sentam, conversam e fazem ali uma reunião? Sim, normalmente a gente senta, a gente chama de brainstorm. A gente começa a pesquisar coisas que são tendência, começa a procurar referências. Às vezes a gente tem ideias que já estavam na nossa cabeça, a gente sonha com alguma ideia e fala, e solta ali, vê o que acontece, vai que os outros gostam. Né? Ah, vai que isso dá um bom game, né? Isso, vai que sai um jogo legal. A gente escreve algumas ideias, normalmente durante o processo de outros jogos, a gente já está escrevendo algumas ideias, vai anotando. Aí a gente pega tudo isso e começa a discutir. Tem vezes que a gente pesquisa tipos de jogos que são mais simples a gente fazer, dependendo do tempo que a gente tem para fazer o jogo. Então, por exemplo, esse jogo aí da galinha, Cute Sleep Chicken, é um jogo que pra gente a ideia era relativamente simples. Que é basicamente usar a física de queda do personagem, fazer colisões e assim vai reagindo para ganhar os pontos e vencer passando de fase. Tem uma inspiração? Não, foi loucura mesmo. A ideia por trás era simplesmente a mecânica simples, porque a gente queria fazer o jogo em um mês. Então a gente procurou um jogo que não fosse tão difícil para fazer, que aproveitasse as habilidades que a gente já tinha na época. Nossa, vocês fizeram em um mês? Aproximadamente. Nossa. Passou um pouquinho, mas a meta Normalmente era demora quanto tempo para se criar um game? Depende da proposta. Depende da proposta. Essa é uma das coisas que a gente discute antes de começar. Quanto tempo a gente vai se dedicar nesse jogo? A gente quer ficar um ano nesse jogo? A gente quer ficar um mês? A gente quer ficar uma semana? A gente já participou de campeonatos onde a gente fez um jogo durante uma semana. Enquanto que esse a gente fez em um mês. Então, depende muito de cada caso. Você é o responsável por desenhar o jogo, né? Isso. É uma parte difícil ou não? É uma das partes mais tranquilas? Eu acho que fazer jogo, de modo geral, não é uma coisa tão difícil. O que falta, assim... O que torna difícil, na verdade, depende da sua audácia em cima desse jogo. Então, como a gente quis fazer um jogo de um mês, eu peguei o que eu sabia fazer e apliquei. Eu pensei assim, eu não vou fazer uma arte muito complexa e também não vou fazer uma arte muito simples, vou fazer uma arte relativamente bonita. Então eu usei as minhas habilidades para poder criar um jogo dentro do escopo, dentro do tempo que a gente preveu, mais ou menos. Então para mim não foi tão difícil, eu não criei nada audacioso. Eu criei desenhos simples, sem muita sombra e luz. Eles eram fofinhos, né? Cute, no nome do jogo. Então foi uma arte que pra mim eu tenho facilidade. Mas isso depende muito do artista. Tem artista que tem facilidade de fazer algo realista, tem artista que tem facilidade de fazer pixel art, tem gente que prefere fazer só vetor. Eu me considero o tipo que é meio misturado, faz um pouquinho de cada caso. E vocês pensam no público que vocês querem atingir? Por exemplo, esse game, é pra que tipo de público? É um jogo casual, então ele não é um jogo para pessoas que gostam de ficar muito tempo no videogame, que gostam de ficar de desafios muito realistas ou de jogos muito difíceis. Ele é um jogo simples. Ele é um jogo para você jogar na fila de alguma coisa, no ônibus, na fila do banco, no banheiro. Ele é um jogo para você passar um tempo. Ele tem várias fases para você poder ficar sempre naquele joguinho, porque ele é divertido e vai avançando, mas ele é um jogo casual. O público é quem não tem tempo ou quem quer aproveitar o tempo perdido numa fila ou algum momento que não tem nada para fazer, para poder jogar um pouquinho. E de onde que você falou, não, a partir de agora eu quero trabalhar com games, né? Nossa, Como que começou? Isso foi quando eu tinha 15 anos, eu estava na escola e eu assisti uma palestra
falando sobre desenvolvimento de jogos. E eu me encantei, porque eu sempre fui um cara eclético. Sempre gostei de música, arte, matemática, física, humanas de modo geral. Eu gosto muito de discutir esse tipo de coisa, de história, de filosofia. E aí eu ficava, o que eu vou fazer, né? Vou fazer uma coisa mais voltada para exatas, mais voltadas para biológicas, mais voltadas para a área de TI. Eu não sabia escolher. Quando eu assisti essa palestra, quando eu tinha 15 anos, meu primeiro do ensino médio, eu vi que esse mundo de desenvolvimento de jogos precisa saber um pouco de tudo. Então eu aprendi a programar, aprendi a desenhar, virei professor de programação na Super Geeks. Agora eu faço parte do grupo da Crazy Dino, então eu, por conta disso, acabei escolhendo a área de jogos, que é uma coisa bem eclética como eu sou. Bem legal. Ô Vitor, olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco o Vitor continua com a gente falando sobre mais um jogo e sobre games para celulares. Estamos de volta com o Vitor aqui no estúdio e vamos falar sobre celulares, né? Games para celulares. Vitor, qual é o segundo jogo que você vai contar aqui pra gente? Bom, eu vou falar agora sobre o Pulse Neon, que é um jogo que a gente fez mais experimental, um jogo diferente. Ele é um jogo que se passa totalmente no escuro, ele é um jogo que você vai apertando os botões para poder iluminar o ambiente. Então a ideia é meio que um desafio no escuro, uma coisa onde você não sabe onde você está entrando e vai descobrindo aos poucos usando as habilidades do jogo. E de quem foi a ideia desse? Na verdade, foi do grupo? Foi do grupo. Foi do Normalmente grupo. é assim que acontece. A gente pode até trazer uma inspiração ou outra ali, mas normalmente o grupo todo decide junto. Em comparação, ou não existe comparação com o game anterior, né? Não. O Cute Sleep Chicken. Não, esse jogo é totalmente diferente. E qual é o foco? Qual é o público dele? Na verdade, quando a gente fez esse jogo, a gente queria fazer um jogo casual, mas pegando mais aquela coisa dos jogos independentes que experimentam e podem arriscar uma coisa diferente. Porque grandes estúdios normalmente não têm essa liberdade, eles têm que arriscar alguma coisa que eles sabem que vai dar sucesso. Como nós somos um estúdio pequeno, e na época acho que era o nosso terceiro jogo, a gente arriscou fazer uma coisa totalmente diferente para ver o que acontecia. Então foi, na verdade, esse o objetivo. E o que aconteceu? Foi bem aceito? Teve muita gente que elogiou, mas teve muita gente que não gostou, porque é um jogo realmente muito diferente, é muito escuro, né? Dá aquela sensação de, e agora, pra onde eu vou, o que eu faço? Alguns ficam aflitos, alguns desistem no meio, mas foi muito bom fazer esse jogo. Justamente esse momento experimental é bom pra gente se desenvolver, né? E como que vocês têm a percepção do que o público se tá gostando ou não, né? Eles vão através das redes sociais, através do próprio game, eles conseguem conversar com vocês da empresa? Como é que é? A gente pede para muita gente que a gente conhece, em primeiro lugar, né? Mas realmente essa é uma dificuldade que a gente tem. Teste de jogo é uma coisa difícil pra gente. A gente não consegue contratar grandes números de pessoas para poder ficar testando nosso jogo. Porque normalmente isso é feito com testers, né? Eles jogam nosso jogo, descobrem erros, criticam. Teve vezes que a gente Teve vezes que a gente chamou alguns amigos, um grupo de amigos para nos ajudar. Fez como se fosse uma confraternização em casa, só para jogar os jogos, conhecer um pouco do nosso trabalho mais a fundo, verificar os erros. A gente ficou anotando, ficou lá com um caderninho. Mas amigo é sincero? Amigo sério. A gente pede amigo sincero. Amigo sincero. A gente normalmente começa achando o jogo tá ótimo para apresentar e chega com uma lista de 200 coisas para consertar. Nossa. Logo em seguida esses testes. Mesmo depois de publicado, pode acontecer algum bug, algum erro? Sim, na verdade é bem comum. O Cute Sleep Chickens que eu comentei anteriormente tem um erro lá que eu não vou comentar. Descubram se forem jogar. A gente tá tentando consertar, mas é normal isso acontecer. É normal. Por isso que a gente costuma fazer atualização. Quando vem atualização, normalmente quando vem um nomezinho lá do que teve atualização, são consertos de bugs menores, né? É só esse tipo de coisa. A gente descobriu um erro que atrapalha o jogo, faz uma atualização que conserta isso e normalmente não faz muita diferença para quem não descobriu esse erro. E como é que vocês, a empresa lida com esse retorno, né? Porque um game vocês fizeram em um mês. Talvez esse vocês fizeram em quanto tempo? Aproximadamente um mês também. Um mês também. A nossa meta era fazer um por mês. Um por mês. E aí, um mês trabalhando, né, se dedicando àquele game,
pra chegar a, sei lá, alguma crítica não tão boa, né? Ah, mas isso a gente tem que se acostumar. É. Isso é o tipo de coisa que acontece, é normal. Se a gente não aceitar as críticas, a gente nunca vai evoluir, vai ficar estagnado naquele projeto que não é tão bom. Dá pra aproveitar a crítica e transformar o jogo numa coisa melhor. Com certeza. Adaptar. Ou às vezes aquela crítica também não tem fundamento nenhum. A gente faz um filtro. Tem coisas que o pessoal fala que a gente sabe que não adianta mudar. Que como desenvolvedor, como especialista da área, é diferente, né? De uma pessoa leiga falando, olhando. Às vezes ela acha que é simples, por que não consegue esse bug? Mas a gente sabe, não é bem assim, né? É um processo mais complicado. E é complicado também, cada um tem uma visão, uma percepção, né, de desenho, de roteiro, né? E aí, de lidar com o trio, né, a empresa, de colocar a sua ideia ou não, tem que saber dosar isso. Não, dosar a ideia acho que não. A gente dosa mais o escopo do projeto, o tempo de desenvolvimento e o público, esse tipo de coisa mais técnica. Mas ideia, a gente solta tudo. O que tiver de ideia é produtivo a gente falar. Porque às vezes uma ideia pode não ser tão boa, mas ela inspira outra. Então, nesse tipo de coisa a gente nunca teve problema, não. A gente fala o que pensa, vê o que vai ser e discute quais são as melhores opções. Você falou que é difícil medir, né? De mensurar se ele foi bem aceito e de ter um retorno do público, né? A medição hoje é através de downloads. É o que a gente mais vê. Os nossos primeiros jogos estavam com menos downloads, os próximos foram tendo cada vez mais, né? Com o nosso desenvolvimento, a gente foi ficando melhor, a gente foi percebendo, até a gente foi gostando mais dos nossos jogos. E alguns que a gente viu que começaram a subir em determinado momento, a gente até voltou atrás para produzir mais, porque a gente viu que o público estava gostando. E os números foram aumentando e foram falando pra gente, né? E vocês conseguem também identificar, por exemplo, que download não significa que a pessoa está ali jogando, né? Que está ali ativamente, né? Sim. Mas dá para identificar? Vocês conseguem identificar se a pessoa fez download e continua por um bom tempo jogando? Se ela tá jogando, dá pra identificar através dos dados que a própria plataforma, como a Google Play e a iOS, nos fornecem. Então a gente tem como saber a porcentagem de pessoas que ficaram com o jogo, estão ativas nele, em comparação à quantidade de gente que já baixou. Porque às vezes esse número é bem melhor, o engajamento é bem melhor do que só o número de downloads, Sim, né? isso é o que a gente está trabalhando bastante para manter a retenção de gente jogando os nossos jogos. Vitor, o pessoal de casa que acompanhou aqui a entrevista e gostou e, nossa, eu quero trabalhar com games, o que tem que fazer então? Tem que estudar. Tem que estudar, mas tem que se esforçar muito, porque aqui no Brasil, principalmente, a gente começa como desenvolvedores menores e para poder chegar a um nível maior, você tem que conhecer um pouco de tudo. Então, se quer fazer jogo, não gosta de programação, então você tem que encontrar alguém que gosta muito para poder ter sorte de avançar junto com essa pessoa. Tem que se dar bem, porque trabalhar em grupo não é tão simples assim. Mas tem que se esforçar muito e tem que ter visão empreendedora. Porque se não tiver também visão empreendedora... Porque gostar de jogar, gostar de jogo é diferente de gostar de fazer jogo e gostar de trabalhar com isso. E no trio de vocês aí, no grupo, acho que os três estão bem alinhados. Perfeito. Pessoal de casa gostou dos games, onde eles podem encontrar? Eles podem procurar no site crazydinogames.com. Temos o Facebook, que é só procurar Crazy Dino Game Studio. Temos o Instagram também, que é Crazy Dino Game Studio. E temos na própria plataforma Google Play e iOS, que é só procurar os nomes dos jogos que a gente falou aqui, ou o próprio nome da empresa, Crazy Dino Game Studio. Nos próximos programas, você vai saber como programar, publicar e ganhar dinheiro com um game para celular. Você também pode participar do programa. Mande um e-mail para redaçãotv@campinas.sp.leg.br. Vamos falar sobre séries? Está chegando na Netflix Atypical, mais uma produção original do serviço de streaming. I'm a weirdo. That's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. No auge dos 18 anos e com autismo, Sam embarca em uma jornada divertida e dolorosa de autodescoberta, em busca do amor e independência. Outra série original é a japonesa Million Yen Women. 5 mulheres lindas e misteriosas vão morar com Shin, um escritor fracassado que cuida da casa em troca de um excelente salário. Tu tienes un acento chistoso. ¿De dónde eres?
de Colômbia. Em breve, Narcos vai estar de volta com a 3ª temporada. E o último trailer que saiu é de perder o fôlego. 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ponto final na edição de hoje. Se você perdeu algum universo épico, já sabe, assista no YouTube da TV Câmara Campinas. Eu fico por aqui e até a próxima semana. Tchau!